Existe algo que poucas pessoas entendem, e quando você entender isso, sua vida nunca mais será a mesma, porque a verdadeira força espiritual não está em reagir, não está em provar que você está certo, não está em vencer discussões. A verdadeira força espiritual está em algo muito mais profundo, muito mais silencioso, muito mais poderoso, está na paz interior, sim. Essa paz que o mundo não entende, essa calma que parece estranha para quem vive no caos, essa serenidade que confunde quem espera uma reação, e talvez hoje você esteja passando por situações difíceis, pessoas te provocando, te desrespeitando, tentando tirar você do seu centro, tentando fazer você reagir, e dentro de você existe uma batalha, uma voz dizendo responde, não fica calado, mostra quem você é. Mas existe outra voz, mais suave, mais profunda, mais conectada com Deus, dizendo fica em paz, confia, entrega. E a grande pergunta é, qual dessas vozes você tem alimentado? Porque é essa escolha que define o seu nível espiritual, a ira não nasce apenas da dor, ela nasce do orgulho ferido, do ego que se sente ameaçado, do desejo de ser reconhecido, respeitado, validado. O orgulho diz: você não pode deixar isso passar, você precisa reagir, você precisa vencer. Mas a paz de Deus diz: deixa comigo, eu estou no controle, confia em mim. E aqui está uma verdade que pode libertar você hoje. Nem toda batalha merece a sua energia, nem toda provocação merece a sua resposta, nem toda ofensa merece a sua atenção, porque cada vez que você reage, você se conecta com o caos, mas cada vez que você escolhe a paz, você se conecta com Deus. E talvez você tenha aprendido que ficar em silêncio é fraqueza, que não responder é perder, que não se defender é ser inferior. Mas isso é uma mentira que o mundo te ensinou, porque no reino espiritual, o silêncio pode ser a maior demonstração de poder, a calma pode ser a maior proteção, e a paz pode ser a maior vitória. Jesus nunca precisou provar nada para ninguém, mesmo sendo provocado, mesmo sendo questionado, mesmo sendo atacado, ele permanecia em paz, porque ele sabia quem ele era. E quando você sabe quem você é em Deus, você não precisa reagir a tudo, você não precisa responder a todos, você não precisa se defender o tempo todo, porque sua identidade não depende da opinião das pessoas. Agora deixa eu te levar para um momento poderoso da Bíblia. Davi, antes de se tornar rei, estava sendo perseguido por Saul, injustamente, sem motivo, sem razão. Saul queria matá-lo, e Davi tinha todos os motivos para odiar, para se revoltar, para revidar, e então, um dia, Davi teve a oportunidade perfeita. Saul estava vulnerável, sozinho, indefeso, e Davi poderia acabar com tudo, em um único movimento. Seus homens disseram: é agora. Deus entregou ele nas suas mãos, faz isso, termina isso. E naquele momento, Davi teve que tomar uma decisão, reagir, ou confiar, agir pelo impulso, ou agir pelo espírito. E sabe o que ele fez? Ele escolheu a paz, ele escolheu não tocar em Saul, ele escolheu confiar em Deus, mesmo tendo a chance de resolver tudo com as próprias mãos. Isso não foi fraqueza, isso foi domínio próprio, isso foi fé, isso foi conexão com Deus, porque quando você confia, você não precisa forçar nada, você não precisa controlar tudo, você não precisa reagir a cada situação. E talvez hoje, Deus esteja te dando a mesma oportunidade, não de atacar, mas de se controlar, não de reagir, mas de confiar, não de provar algo, mas de crescer espiritualmente, porque cada provocação que você enfrenta é um teste, cada conflito é uma oportunidade, cada situação difícil é um convite para um nível mais alto de consciência, e a pergunta continua sendo a mesma: quem você vai escolher ser nesses momentos? Alguém controlado pelas emoções, ou alguém guiado por Deus? Porque essa escolha vai definir não apenas o resultado da situação, mas quem você está se tornando, por dentro. Agora escuta isso com muita atenção. O que Davi fez naquele momento não foi apenas uma decisão emocional, foi uma decisão espiritual, porque dentro dele existia uma guerra. Uma parte queria reagir, queria justiça, queria vingança, mas outra parte, mais profunda, mais conectada com Deus, escolheu a paz, e é exatamente isso que acontece com você, todos os dias. Em situações diferentes, talvez não em uma caverna, talvez não com uma espada na mão, mas em palavras, em discussões, em olhares, em momentos onde você
Precisa decidir quem vai dominar, seu ego ou seu espírito, e essa decisão define o rumo da sua vida. Agora deixa eu te levar para outra história, uma história ainda mais profunda. José, um jovem, sonhador, escolhido por Deus, mas traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, humilhado, esquecido, injustiçado. Agora pensa nisso. Você confiando nas pessoas, e sendo traído, você sendo fiel, e sendo rejeitado, você fazendo o certo, e sendo punido. Qual seria sua reação? Raiva, ódio, vingança? José tinha todos os motivos para isso, mas ele escolheu outro caminho. Ele escolheu confiar, mesmo sem entender. Ele escolheu permanecer em paz, mesmo no caos. E o tempo passou, e Deus o levantou. E José se tornou alguém poderoso, alguém com autoridade. E então, o momento chegou. Os mesmos irmãos que o traíram apareceram diante dele. Agora imagina esse momento, o coração acelerando, as memórias voltando, a dor reaparecendo, e finalmente, a oportunidade de se vingar, de fazer justiça com as próprias mãos. Mas José olha para eles, e não vê inimigos, ele vê propósito, e ele diz algo que revela um nível espiritual profundo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, e isso é poderoso, porque mostra algo que você precisa entender hoje. Quando você escolhe não reagir, Deus começa a agir. Quando você solta o controle, Deus assume. Quando você perdoa, você se liberta, porque o ressentimento prende, mas o perdão liberta. Agora me responde, quantas vezes você está preso? Não por causa do que fizeram com você, mas por causa do que você não conseguiu soltar. Quantas vezes você revive situações, discussões, palavras, como se ainda estivessem acontecendo? Isso não é paz, isso é prisão emocional. E Deus quer te tirar disso hoje. Agora deixa eu te mostrar outra dimensão dessa verdade. Paulo, um homem transformado, cheio de fé, dedicado a Deus, e mesmo assim, perseguido, preso, espancado, injustiçado. Agora pensa nisso, você fazendo tudo certo, e ainda assim sofrendo. Isso não faz sentido para o mundo. Mas Paulo entendeu algo que poucos entendem. A paz não depende do que acontece fora, depende do que acontece dentro. E mesmo em uma prisão, ele escreveu: aprendi a estar contente em todas as situações. Isso não é normal, isso é espiritual. Porque quando você está conectado com Deus, o caos externo não domina a sua paz interna. E é isso que você precisa aprender. A sua paz não pode depender das pessoas, das circunstâncias, das situações, ela precisa depender de Deus. Agora, chegamos ao exemplo mais poderoso de todos, Jesus, na cruz, traído, humilhado, ferido, ridicularizado. Agora imagina isso, o Filho de Deus, com todo o poder, com toda a autoridade, sendo injustiçado, e tendo o poder de acabar com tudo, de destruir tudo, de reagir. Mas ele não fez isso. Ele escolheu o silêncio, ele escolheu o amor, ele escolheu o perdão, e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso não é apenas uma frase. Isso é um nível de consciência espiritual que muda tudo, porque mostra que o verdadeiro poder não está em reagir, está em amar mesmo quando dói, está em perdoar mesmo quando é difícil, está em permanecer em paz, mesmo no meio da dor. E é isso que Deus quer desenvolver em você. Agora escuta isso com muita atenção. Toda vez que você reage com ira, você perde energia, perde paz, perde clareza. Mas toda vez que você escolhe o silêncio, você ganha força, ganha domínio, ganha presença, porque o silêncio não é ausência, é poder, é controle, é conexão com Deus. E talvez hoje, Deus esteja te chamando para esse nível, um nível onde você não reage a tudo, um nível onde você não precisa provar nada, um nível onde sua paz vale mais do que qualquer discussão, porque no final, não é sobre vencer os outros, é sobre vencer a si mesmo, e essa é a maior vitória que existe. Agora pensa na sua vida. Quantas situações poderiam ter sido diferentes se você tivesse escolhido o silêncio? Quantas dores poderiam ter sido evitadas se você tivesse escolhido a paz? Quantos conflitos não existiriam se você tivesse confiado em Deus? Mas hoje é um novo dia, e você pode escolher diferente, você pode reagir diferente, você pode viver diferente, porque a paz é uma decisão, e essa decisão começa agora. Agora, chegamos ao momento mais importante, porque depois de tudo isso, de todas as histórias,
de todos os ensinamentos. Existe uma decisão que só você pode tomar, ninguém pode fazer isso por você, nem suas emoções, nem as pessoas ao seu redor, nem o que aconteceu no passado, é você e Deus, e a escolha que você faz a partir de agora, porque a sua paz é um tesouro, e como todo tesouro, ela precisa ser protegida. O mundo vai tentar tirar isso de você. As pessoas vão tentar provocar você, situações vão tentar desestabilizar você, mas a decisão final sempre será a sua: reagir ou confiar, explodir ou permanecer, se defender ou entregar. E talvez hoje, pela primeira vez, você esteja entendendo que o silêncio não é fraqueza, é proteção, que a humildade não é perder, é crescer, que a paz não é fugir, é vencer de uma forma mais profunda. Agora imagine uma última cena: alguém te provoca. Alguém tenta te atingir, espera que você reaja. Espera que você perca o controle. Espera que você entre no jogo. Mas você respira, fica em silêncio e escolhe a paz. Nesse exato momento, algo invisível acontece. Você vence uma batalha espiritual. Você honra a Deus. Você protege sua alma. E talvez ninguém veja isso. Talvez ninguém reconheça. Mas Deus vê, e isso é o que realmente importa. Porque no final, não é sobre quem ganhou a discussão, é sobre quem permaneceu em Deus. Agora escuta isso com muita atenção. Nem todo silêncio é vazio, alguns silêncios são decisões espirituais. Alguns silêncios são sinais de maturidade, alguns silêncios são provas de que você não está sendo controlado pelo mundo, mas guiado por Deus. E existe algo que você precisa entender: a sua paz incomoda quem vive no caos. Pessoas vão tentar te puxar para o nível delas, vão testar sua paciência, vão provocar você. Mas quando você permanece firme, você quebra o ciclo. Você não alimenta o conflito. Você escolhe algo maior, você escolhe Deus. E isso muda tudo. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito profunda. Você quer estar certo ou quer estar em paz? Porque muitas vezes, você não pode ter os dois, e essa escolha define sua vida espiritual. Jesus não veio para te ensinar a vencer discussões, ele veio para te ensinar a vencer a si mesmo. E esse é o maior desafio: dominar suas emoções, controlar suas reações, escolher a paz quando tudo dentro de você quer reagir. Isso é fé, isso é maturidade, isso é transformação. Agora, feche seus olhos por um momento e se conecte com Deus, porque este é o momento de entrega. Senhor meu Deus, hoje eu reconheço que muitas vezes eu perdi a minha paz, tentando defender o meu orgulho. Quantas vezes eu reagi sem pensar, quantas vezes eu falei com raiva, quantas vezes eu me deixei levar pelas emoções. Mas hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu escolho a paz. Hoje eu escolho confiar em Ti. Me ensina, Senhor, a controlar minhas emoções. Me ensina a ficar em silêncio quando for necessário. Me ensina a não reagir quando o meu ego quiser gritar. Coloca a paz no meu coração, guarda a minha mente, protege o meu espírito. E quando alguém me provocar, me lembra que o Senhor está comigo. Quando eu quiser reagir, me dá força para permanecer em paz. Quando eu quiser vencer uma discussão, me lembra que a minha alma vale mais do que isso. Senhor, eu entrego todas as minhas batalhas a Ti, eu abro mão do controle, eu escolho confiar. E a partir de hoje eu declaro: nada vai roubar a minha paz, em nome de Jesus. Amém? Se você sentiu algo agora, se essa mensagem tocou você, não ignore, porque pode ser Deus falando com você. E eu quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários: eu escolho a paz de Deus. E isso não é apenas um comentário, é uma decisão, é um compromisso espiritual. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa disso hoje, porque existem pessoas presas em ciclos de dor, raiva e conflito, que só precisam dessa mensagem para serem libertas. Nunca se esqueça disso. Nem toda batalha precisa ser lutada, algumas precisam ser entregues. E quando você entrega, Deus luta por você, e no final, não é sobre quem estava certo, é sobre quem permaneceu em Deus, e a paz de Deus, não apenas te acalma, ela te protege, ela te guarda, ela te transforma, e é nessa paz que você deve viver todos os dias da sua vida.